Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Fala Sério Pastor. Que bom que você está aqui. Nós estamos numa série muito legal, muito bacana, falando sobre a Trindade. Então, já fica aí com a gente para assistir o vídeo de hoje, que vai ser a continuação do vídeo da semana passada. Você percebeu que o vídeo da semana passada teve em torno aí de 17 minutos, foi bem comprido e nós não esgotamos tudo. Portanto, vamos dar continuidade, falar um pouquinho mais sobre o tema de Mateus 28:19. Já aproveite e se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e também envie para nós aí as suas perguntas. Nós vamos ter o prazer de responder você aqui no nosso canal, tá bom? Quero pedir a você também que entre lá no nosso site adventistastrinitarianos.blogspot.com.br. O link vai estar na descrição, você pode entrar e acessar. Tenho certeza que você vai encontrar muitos artigos ali, mais de 130 artigos falando sobre a Trindade. Então, vai ser muito útil para o seu crescimento espiritual. Sem mais demoras, então, vamos ao nosso questionamento de hoje. Fala sério. Como vocês puderam perceber no vídeo passado, nós abordamos ali os principais argumentos que os antitrinitarianos usam para dizer que a fórmula trinitária presente em Mateus 28:19 não é autêntica, que não estaria no original, que esse texto seria adulterado. E você percebeu que nós desconstruímos todos os argumentos que eles usam, mostrando que todos eles são falaciosos. E hoje eu quero mostrar para vocês um desafio que foi lançado em um site antitrinitariano por aí. É um desafio um tanto pueril, eu diria até cômico, se não fosse trágico. E olha o que diz o desafio lançado por um antitrinitariano conhecido aí no Brasil. Alguns têm defendido o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabemos que apesar de existir um texto na Bíblia, veja bem, apesar de existir um texto na Bíblia, nenhum apóstolo ou discípulo batizou nesta fórmula trinitária. Lançamos aqui um desafio, veja o desafio. Se alguém nos mostrar um verso na Bíblia em que algum batismo foi realizado segundo esta fórmula, o site irá recompensar com R$50 mil. Alguém se habilita? Amigos, você percebe que é um desafio que se baseia no argumento do silêncio. Veja, se não há um texto dizendo assim, e o discípulo foi lá e batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então logo esse texto foi adulterado, não podemos aceitar. Eu queria fazer menção daquele texto que nós estudamos no nosso vídeo passado, lá em João capítulo 13. E ali diz assim, no capítulo 13, o verso 14, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Bom, de acordo com este verso, Jesus claramente dá uma ordenança aos seus discípulos de que eles deveriam lavar os pés uns aos outros na hora em que fosse participar da Santa Ceia. Pergunta, qual é o texto na Bíblia onde menciona um discípulo ou qualquer pessoa lavando os pés, a não ser naquele episódio onde Jesus lava os pés dos seus discípulos? Em que lugar da Bíblia menciona os discípulos lavando os pés uns aos outros? Então, baseado neste argumento do silêncio, vamos parar de lavar os pés porque não há um registro onde as pessoas tenham lavado os pés. Percebem? É muito infantil esse argumento. É um argumento sem fundamentação lógica. Jesus deu uma ordem, os discípulos cumpriram a ordem. O fato de não estar registrado não quer dizer que eles não batizaram. Vamos seguir ainda nesta mesma linha de raciocínio. Alguém chega para um indivíduo que é dependente químico. E aí você diz assim, olha, nós não podemos fazer uso, da maconha, da cocaína, da heroína ou de qualquer outro tipo de entorpecente. E ele vai te dizer o quê? Me mostre na Bíblia um verso apenas, que diga que eu não posso usar maconha ou que eu não possa usar cocaína ou qualquer outro entorpecente. Não existe. Logo, podemos utilizar esses entorpecentes? Claro que não. Isso é o argumento do silêncio. O silêncio da Bíblia não permite você a cometer erros, a praticar pecados. Percebe?
Como esses indivíduos saíram da igreja adventista, abandonaram a igreja, foram removidos do rol de membros da igreja e agora se voltaram contra esta denominação, dizendo que eles são os possuidores da verdadeira identidade adventista e que os nossos pioneiros não acreditavam na Trindade, nós vamos ter alguns vídeos só para tratar deste assunto. Eu quero ler então alguns textos do Espírito de Profecia com vocês para que fique bem esclarecido esta questão. Olhe esse texto de Ellen White acerca deste assunto. Pouco antes de deixá-los, Cristo deu aos discípulos a promessa: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1, verso 8. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora veja a parte mais interessante desse texto. Eu nem apresentei esse texto no vídeo passado porque já estava bastante extenso, mas veja a continuação desse texto. Ela diz assim, olha: enquanto essas palavras lhe estavam nos lábios, ascendeu, recebendo-o uma nuvem de anjos e o escoltando até a cidade de Deus. Que coisa linda! Ellen White, ela diz claramente que estas palavras saíram dos lábios de Jesus. Sabe o que é interessante? É que parte desses antitrinitarianos dizem acreditar em Ellen White. Dizem acreditar em Ellen White. E até querem usar os textos dela de maneira truncada, fora do contexto, para defender a ideia de que Ellen White não era trinitariana. Mas veja, ela diz claramente que as palavras saíram dos lábios de Jesus. Já que você diz que acredita em Ellen White, eu acho que esse texto é bastante claro, não é? Nesse caso, eu vou receber esses 50 mil reais como? Você quer que eu deixe o número da conta? Como é que você prefere? Bom, claramente estas pessoas, elas afirmam crer em Ellen White, mas no fim das contas elas não aceitam, elas não creem em Ellen White. Mais um texto dela que fala sobre este assunto. Veja, João batizava no arrependimento, mas os discípulos de Jesus, em profissão de fé, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claramente ela diz que os discípulos batizavam como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais um texto. Foi feita a indagação a Deus com respeito a esses, e então, em harmonia com a mente da igreja e o Espírito Santo, foram separados pela imposição de mãos. Havendo recebido sua comissão da parte de Deus e tendo a aprovação da igreja, saíram batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e administrando as ordenanças na casa do Senhor. São muitos os textos onde ela fala sobre o batismo no meio dos apóstolos, no período apostólico. Apesar de no livro de Atos não dar essas informações, nós acreditamos que a serva do Senhor, inspirada por Deus, trouxe luz suficiente para nós, e ela diz exatamente como os pioneiros da igreja cristã apostólica batizavam. Acontece é que os antitrinitarianos, eles não acreditam de verdade em Ellen White. Bom, mas se acreditam, eu queria ganhar aí estes 50 mil reais, viu? Apenas apresentando novamente aquele texto que mostramos na semana passada no nosso primeiro vídeo, onde ela fala sobre a senha, o porquê que em Atos só fala do batismo em nome de Jesus. Acompanhe. Deviam batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Cristo devia ser a senha, a insígnia, o laço de união e autoridade para a sua norma de prosseguimento e a fonte de seu sucesso. Nada devia ser reconhecido em seu reino que não trouxesse seu nome em inscrição. Essa é a última parte do texto que nós apresentamos na semana passada, e aí explica por que o nome de Cristo era a senha, mas o batismo devia ser realizado como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aí sabe o que eles falam? Os pioneiros da igreja adventista não batizavam em nome da Trindade. Eu já vi uns vídeos por aí, alguém falando certas coisas assim assustadoras. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a pessoa vai ensinar algo que não é bíblico, ela precisa usar das armas do dragão. E a principal arma do dragão é justamente a mentira. Então, quando o indivíduo diz assim, mas os pioneiros da igreja não batizavam em nome da Trindade. Eu quero apresentar alguns textos para vocês. Acompanhe comigo. Você vê aí na imagem Tiago White, e ele diz assim, na Review and Herald,
4 de fevereiro de 1862, na página 76. O batismo é uma ordenança perpétua na igreja e os ministros do século XIX batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a comissão original requer isto. Como é que os pioneiros batizavam mesmo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aí, o próprio Tiago White menciona isto. Eu vou colocar o texto aí na tela, observe. Esse aí é o texto original, caso alguém tenha dúvidas. Eu retirei esse material, deixa eu aproveitar para dar os créditos, do site do pastor e jornalista Michelson Borges. Então você pode entrar lá no site outraleitura.com.br. Vou deixar aí também no link da descrição. E você pode encontrar estes e outros materiais muito interessantes lá acerca da Trindade. Vejamos este outro texto aqui, deste pioneiro que os antitrinitarianos gostam muito de falar dele, Ray Smith. E olha o que ele diz aqui: a fórmula dada por Cristo para o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Review and Herald, 21 de fevereiro de 1902, na página 42. Stephen Haskell, olha o que ele diz: nós cremos no batismo e temos a mesma fórmula que os batistas. Ambos os grupos batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Review and Herald, 3 de novembro de 1904, página 8. Em 1882, a Igreja Adventista preparou um material que foi denominado Church Manual. É um manual da igreja. E ali a igreja descreve como que o ministro deveria celebrar o batismo. E lá diz assim, olha: tendo chegado ao lugar desejado, o ministrador deve tomar firmemente o candidato, declarando as seguintes palavras: meu irmão ou irmã, eu agora o batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Review and Herald, 21 de abril de 1883, na página 538. Está aí o arquivo original para que você possa conferir, para que você possa observar. Tá vendo aí? Então, quando o indivíduo chega para você dizendo assim, olha, os pioneiros da igreja não batizavam em nome da Trindade, ele está mentindo. É mentira. A igreja sempre batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem diz o contrário está mentindo para você. Não acredite nessas conversas. Essas pessoas, elas ficam falando e repetindo. Alguns nem conhecimento têm. Repetem as coisas que outros disseram na internet. Muito cuidado com esse tipo de gente, tá? A obra Bible Readings for the Home Circle, uma das mais autoritativas obras que a igreja produziu, já em 1889, dizia que o batismo deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho uma imagem aí para você acompanhar, 1889, tá vendo aí? Bible Readings for the Home Circle. E lá você pode observar aí, olha, o ano da publicação, 1889, Review and Herald, a publicadora, e ali tem uma seção sobre batismos, e ali é mencionado que deve ser feito, que deve ser realizado o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, amigos, mais uma vez eu digo para você, a fórmula trinitária em Mateus 28:19 é autêntica. Nós vimos isso na semana passada. Os textos são autênticos, eles estão nos manuscritos mais antigos, mais confiáveis. Esta fórmula foi pronunciada pelos lábios de Cristo. Ellen White diz isso, que enquanto ele estava subindo, ele falou estas palavras. Ela diz que os discípulos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os pioneiros da nossa igreja batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, se você encontrar qualquer pessoa dizendo por aí, olha, não havia batismo em nome da Trindade, os pioneiros da nossa igreja não batizavam em nome da Trindade, lá no período apostólico não se batizava em nome da Trindade, mentira, mentira. A Bíblia é clara o suficiente, o espírito de profecia é claro o suficiente. O problema é que estes indivíduos mal intencionados não aceitam nem a Bíblia e nem o espírito de profecia. Que Deus abençoe você, espero ter te ajudado. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Fala sério.